Que hoje, meu Pai, esta palavra entre em nós, e que esta palavra possa mudar, possa ser girada uma chave hoje nas nossas vidas, e que esta palavra possa mudar a nossa maneira de viver. Que hoje, meu Pai, esta palavra seja rema, e que possamos sair daqui libertos pelo poder da Tua palavra. Que nesta noite, uma noite de festa, onde a igreja está em festa, e onde os céus também estão em festas, hoje, Pai, nós queremos Te glorificar, por tudo que o Senhor tem nos dado, e por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Durante alguns domingos, nós temos doutrinado a igreja sobre alguns pontos, alguns temas muito importantes. Nós temos falado aqui sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Nós temos falado aqui sobre a grande tribulação, sobre o trono branco. Falamos sobre o pecado para a morte. E no domingo passado nós falamos sobre as 4 luas de sangue. E no domingo passado nós falamos sobre as 6 vontades de Deus para as nossas vidas. Nós estamos doutrinando a igreja porque nós estamos preparando a igreja para viver um tempo novo. Porque nós cremos, queridos, que muito em breve Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Amém? E nós precisamos estar preparados para isso. E hoje, queridos, para nós é uma alegria, um privilégio batizar mais de 30 irmãos que entenderam que precisam de Jesus e hoje estão confessando a sua fé, estão professando a sua fé em Jesus, e hoje vão descer as águas do batismo. E eu quero nesta noite falar sobre 3 privilégios em fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo, gente, tem muita gente andando. Eu sei que talvez você está procurando um lugar, mas eu quero que os diáconos sejam mais ágeis. Aqueles que estão em pé, busquem cadeira e põe esses irmãozinhos sentados, ok? Então, observe onde tem lugar vago e ajude esses irmãos. Ali, à minha direita, aqueles 3 lugares estão. Tem gente ali? Sim ou não? Ó, lá naquele canto temos 3 cadeiras, ok? Lá naquele cantinho, 3 cadeiras. Queridos, então nós temos muitos privilégios em fazer parte do corpo de Cristo, e temos também responsabilidade. Fazer parte do corpo de Cristo é um grande privilégio, mas também é uma responsabilidade. E nesta noite, queridos, eu quero doutrinar você, porque muitas vezes nós não temos a dimensão, o entendimento, o que é ser batizado, o que é se filiar em uma igreja. Porque eu já vi muitas pessoas que acham que ser batizado, elas querem ser batizadas para ser salvo. Eu quero dizer, queridos, que batismo não salva. Batismo é um cumprimento para aqueles que são salvos. Uma vez que você recebeu Jesus como Senhor, uma vez que você é salvo, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, o batismo então confirma a sua fé, confirma a sua decisão. Mas alguém fala: não, eu vou ser batizado porque nas águas do batismo todo o meu pecado vai ficar lá. Meu irmão, se isso fosse verdade, essa água teria que ser enterrada. Essa água não poderia escoar aqui no meio da igreja, não. Imagina ficar mais de 30 pessoas que vão batizar aqui, fica o pecado de todo mundo. Não existe isso. Então nós precisamos ter alguns entendimentos claros. E eu quero que você entenda hoje quais são os privilégios, quais são os deveres também, quando eu me filio ao corpo de Cristo, quando eu faço parte do corpo de Cristo. Queridos, nós começamos a pregar sobre isso, e uma das coisas que nós temos falado muito: não dá mais tempo de ficarmos brincando de ser crente. Não dá mais tempo de ser crente hoje e amanhã voltar para o mundo. Não dá mais tempo de viver uma vida duvidosa. Não dá mais tempo de ficar servindo a Deus e servindo ao mundo ao mesmo tempo. Então, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu tenho alguns privilégios. Porém, eu preciso entender que esses privilégios dependem da minha ação, depende da minha vontade, depende daquilo que eu faço, para que isso seja de fato um privilégio na minha vida. Então olha para o teu irmão e fala: preste atenção, meu irmão. Fala: tem muitos privilégios, mas também tem deveres. Primeiro privilégio que nós temos de fazer parte do corpo de Cristo
é o privilégio de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Diga, o privilégio de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então cutuca o teu irmão e fala: você está debaixo de uma cobertura espiritual? Primeira coisa, queridos, existe um grupo de pessoas hoje que falam assim: olha, você não precisa de pastor, você já tem Deus e já é o suficiente. O próprio Deus, Ele institui pastores. O próprio Deus, Ele estabeleceu pastores para pastorear, para conduzir a tua vida, para ser bênção na sua vida. Então, quando você se filia, quando você se membra a uma igreja através do batismo, como vocês hoje farão e como muitos de vocês já fizeram, ou quando vocês se filiam a uma igreja por ser aceito, você vem de outro ministério e aí você então é aceito como discípulo do ministério. Primeiro privilégio que você tem é estar debaixo de uma cobertura espiritual. Sempre quando eu vou receber um novo discípulo, a oração que eu faço é: diabo, ouça, a partir de hoje você não pode mais tocar nessas pessoas, porque elas têm pastores que vão guerrear por elas, que vão orar por elas, pastores que vão cobri-las. Então, meu amado, o primeiro privilégio é o privilégio de estar debaixo de uma cobertura espiritual. Domingo passado eu preguei sobre as 6 vontades de Deus. E se nós estivermos fora da vontade de Deus, primeira coisa, nós não somos famílias de Deus, nós não fazemos parte da família de Deus. Segunda coisa, se eu não estiver dentro da vontade de Deus, eu não vou para o céu. Porque a Bíblia diz que muitos falam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus. Não adianta você clamar a Deus se você não faz a vontade de Deus. E uma das coisas que nós ensinamos também, que aquele que não faz a vontade de Deus não tem ajuda do Espírito Santo. E uma das vontades de Deus para as nossas vidas é que você se submeta. Então olha para o teu irmão e fala: tem que se submeter a uma cobertura. E tem um grupo de pessoas que hoje pregam dizendo que você não precisa de pastor. Meu irmão, pula fora. Essas pessoas não têm nada de Deus. Então essas pessoas que pregam que você não precisa de líder espiritual, que você não precisa de cobertura, meu irmão, são mensageiros do inferno, que vêm para enfraquecer a tua fé e tirar você dos caminhos de Deus. E a Bíblia já nos alertava que nos finais dos tempos, muitas coisas surgiriam para tentar nos tirar do foco, nos tirar da visão de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala aqui em Hebreus capítulo 13, do verso 7, a partir do verso 7: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atendendo para a sua maneira de viver. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Diga, velam pelas nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então a Bíblia, Hebreus, está dizendo que nós precisamos lembrar dos nossos pastores, que nos pregam a palavra, que nos ensina, que nos exorta, e pastores que velam pelas nossas almas. Primeira coisa, quando você se submete, quando você entra numa igreja, você precisa ter um entendimento de cobertura espiritual. Entender, queridos, que a cobertura, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade de uma cobertura? Proteção. Por que você se abriga debaixo de uma cobertura no tempo de chuvas, no tempo de sol? Porque esta cobertura vai te abrigar e vai te proteger de algumas situações complicadas. Então a cobertura espiritual, ela tem a missão de proteger a tua vida, ela tem a missão de te cobrir, ela tem a missão de te abençoar, ela tem a missão de te desatar, e ela tem a missão
de fazer com que você viva aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz que 2 homens construíram uma casa. Um constrói a casa sobre a rocha, e o outro constrói a casa sobre areia. Os 2 construíram casas, porém a grande diferença foi no dia da tempestade. No dia da tempestade, aquele que construiu a casa sobre a rocha, a casa ficou firme. Mas aquele que construiu sobre a areia, a casa desmoronou. Muitas vezes você vai ter o entendimento da cobertura no dia da tempestade, no dia da crise, no dia que você entrar numa crise conjugal, no dia que você passar por tempos de enfermidade. E aí você vai ver que a cobertura, ela faz toda a diferença na tua vida. Você vai ver como é importante ter um pastor que ora por você, como é importante ter um pastor que te orienta, como é importante ter um pastor que te protege. Mas meu irmão, entenda, a cobertura espiritual depende de você, porque tem muita gente que não quer, tem muita gente que prefere caminhar descoberto. Quando nós vemos ovelhas caminhando pelo campo, elas estão protegidas porque existe um pastor que faz com que todo lobo bata em retirada. Mas uma ovelha que caminha sozinha, esta ovelha se torna presa fácil. Olha para o teu irmão e fala: cuidado para não se tornar presa fácil. Fala para o teu irmão: cuidado, meu irmão. Fala assim: se você não tem ninguém que vela pela tua alma, fala para ele: se você não tem ninguém que vela pela tua alma, você pode se tornar presa fácil. Cuidado, meu irmão. A cobertura espiritual não determina o que você vai fazer. Querido, como pastor, eu não mando em você, mas eu te oriento, eu te aponto o caminho. Ah, mas o próprio Deus faz isso. O próprio Deus estabeleceu pastores que apacentaria com sabedoria e com inteligência, com entendimento, para te apacentar. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, querido? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: você está debaixo de uma cobertura espiritual? Você segue as orientações do teu pastor, ou você faz o que você quer? Pensa. Primeira coisa, quando nós estamos numa igreja, nós nos submetemos a uma cobertura espiritual. E eu vou te dizer mais, meu irmão: nunca saia da cobertura sem a bênção dos teus pastores. Nunca faça isso. Eu já vi muito crente, queridos, que vem para a igreja quando quer, faz o que quer, e fala assim: ó, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Cuidado. Você precisa de um pastor. Você precisa de uma cobertura espiritual. Mas eu não gosto de pastor nenhum desse ministério. Vai para outro. Mas se você for, peça a primeira bênção. Porque se você sair sem a bênção, você pode ser presa fácil. Se você acha que aqui não tem nenhum pastor capaz de te cobrir, nenhum pastor de ser bênção na tua vida, nenhum pastor capaz de te abençoar, meu irmão, te abençoou. Mas é importante você se submeter. Muito cuidado, porque tem gente que vai de igreja em igreja e não se submete a ninguém. E sabe por que não consegue submeter a pastor algum? Porque é uma pessoa insubmissa, que tem uma semente de rebeldia, de rebelião, e não consegue se colocar debaixo de uma autoridade para te apacentar. Cuidado, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala: cuidado, meu irmão. Fala assim: cuidado que no campo tem feras. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe qual que é o maior desejo de Satanás? Destruir a tua vida. O maior propósito do diabo é acabar com você, é acabar com a tua família, é acabar com o teu casamento, é acabar, roubar tudo que você tem. O maior projeto do diabo é esse.
Então, meu irmão, você precisa tomar cuidado. E você precisa entender que quem caminha sozinho se torna presa fácil. Qualquer rebanho, qualquer ovelha que se distancia do rebanho é presa para os lobos. Qualquer ovelha que se aparta, que se distancia, é presa para o inimigo. Hoje, queridos, vocês vão descer as águas do batismo. E a primeira coisa, vocês têm o privilégio de ter pastores. Mas não faça como muitos que batizam e somem. Se submeta a uma cobertura. Teu pastor tem que saber por onde você anda. O teu pastor tem que saber o que você faz. O teu pastor tem que saber como está a sua vida. Queridos, eu batizei no dia 10 de dezembro de 1980. Não ria, porque eu sei que muitos nem sonhavam de nascer. Eu tinha 10 anos. Essa semana a pastora Ana, lá de São Paulo, ligou para mim e falou assim: apóstolo, nós vamos ter batismo em São Paulo. Tem uma mãe que quer batizar a filha que tem 11 anos. Pode? Eu falei: por que não pode, se eu batizei com 10? E com 10 anos eu sabia o que eu queria. Até hoje eu lembro do pastor que me batizou, pastor Raimundinho, pastor Raimundo Neres de Almeida. Acabou de jubilar e está lá em Batatais. Me batizou numa virada de ano. E quando eu desci as águas do batismo, eu sabia o que eu queria. Porque batismo é uma profissão de fé, é um ato público. É você declarar no mundo espiritual que hoje eu decido morrer para o mundo e viver para Cristo. E a partir dali eu sempre me submeti às autoridades espirituais que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Sempre me dei bem por isso. Nunca fui um crente rebelde e insubmisso. Nunca saí da vontade de Deus. Nunca me desviei do projeto de Deus. Nunca me rebelei contra autoridades. E lembro do meu batismo até hoje. 10 anos de idade. Não faz muito tempo, queridos. Hoje eu tenho 46. Só 36 anos atrás. Uau, que coisa, né? Você está velho, né? Qual que é o primeiro privilégio de fazer parte do corpo de Cristo? Qual que é o primeiro privilégio? Vamos lá. Não ouvi. Não ouvi. Olha para o teu irmão e fala: cobertura espiritual, meu irmão. Segundo privilégio de fazer parte do corpo de Cristo: privilégio da comunhão do corpo. Diga: privilégio da comunhão do corpo. Queridos, como é privilégio fazer parte da igreja. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, nós temos comunhão. Fala para ele, olha para o irmão do outro lado e diga: temos comunhão, meu irmão. Quero aproveitar este momento para apresentar nossos discípulos lá da igreja de São Paulo. Fica de pé, queridos. Luciano, Cibele, Alex, Neis, Vitória, Júlia e... gente, a Lívia. Glória a Deus pela vida deles. Obrigado, queridos. São nossos discípulos da igreja de São Paulo. E por que eles estão aqui? Porque nós temos comunhão. E eles saíram lá de São Paulo para ter um momento de comunhão contigo, meu irmão. A igreja precisa ter comunhão, e ter comunhão é privilégio. Olha o que a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Olha para o teu irmão e fala assim: nós temos algo em comum, meu irmão. Fala assim: eu vou para o céu e você também. Mas diga com fé: eu vou para o céu e você também, meu irmão. Queridos, existe um outro grupo de pessoas que dizem que esse negócio de fazer parte de igreja é careta. Você não precisa de igreja. Meu irmão, da onde você tirou isso?
A Bíblia fala aqui em 1 João capítulo 1, verso 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se eu ando na luz como ele andou, eu tenho comunhão com meu irmão. Se eu não ando na verdade, se eu não ando na luz que ele andou, e se eu não tenho comunhão com meu irmão, algo está errado. A igreja precisa ter comunhão. Meu irmão, entenda uma coisa: o teu irmão tem algo que pode desatar a tua vida. Você sabia que talvez o teu irmão pode liberar algo que você precisa? O teu irmão tem uma unção que vai mudar a tua história. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, eu tenho algo que pode mudar a tua vida. Fala para ele: eu tenho algo que pode mudar a tua vida, meu irmão. Toma posse disso, meu irmão, entenda. Nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo, e nós precisamos caminhar em unidade. É um grande privilégio fazer parte do corpo de Cristo, ter comunhão com os nossos irmãos. Deus, Ele continua a fazer como fez com os apóstolos, no início da igreja. A Bíblia diz aqui em Atos capítulo 2, 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que esses irmãos hoje estão fazendo, descendo as águas do batismo? O Senhor acrescentou eles no meio da comunhão da igreja. O Senhor os trouxe, o Senhor os livrou do mundo, e o Senhor os trouxe agora para viver o verdadeiro evangelho neste lugar, e termos comunhão uns com os outros. A igreja precisa ter comunhão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: cuidado para não perder a comunhão com a igreja, porque tem muitas pessoas que vêm, batizam e somem. Tem que vir na igreja, tem que ter comunhão, tem que estar aqui no meio do povo. E vou dizer mais, meu irmão, cuidado para não ser aquele crente que vem, ouve a palavra, levanta, sai, não quer se envolver com ninguém. Você precisa se envolver com pessoas, sim. Você precisa de discipulado, você precisa de célula, você precisa de líder, você precisa de pessoas que caminharão com você. Senão você perde a comunhão do corpo. Uma ovelha que perde a comunhão das ovelhas, ela se torna presa fácil. Uma ovelha que se distancia do grupo, da comunhão do grupo, ela se torna alvo do inimigo. Então olha para o teu irmão e fala: cuidado, meu irmão. Olha para o teu irmão e diga: cuidado, meu irmão. A igreja precisa voltar a viver em comunhão. Eu me lembro quando eu era bem jovenzinho, tinha uma música que nós gostávamos de cantar: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Meu irmão, entenda isso. Deixa eu te falar uma coisa: eu preciso de você, meu irmão, mas você precisa de mim. Você precisa do irmão que está à sua direita, o irmão que está à esquerda, o irmão que está na frente, o irmão que está atrás, o irmão que está do outro lado, porque nós somos uma igreja que caminha em comunhão, e a comunhão é comunhão com o corpo de Cristo. Olha para o teu irmão e fala assim: eu preciso de você, meu irmão. Cuidado, meu irmão, porque algumas pessoas falam: eu gosto de alguns e não gosto de outros. Esse teu irmão pode ser teu vizinho lá no céu, meu irmão, e você vai ter que ver a cara dele todo dia, porque existe algo que é uma marca da igreja. Meu irmão, nós vamos para o céu, meu irmão. Daqui a pouquinho nós estamos chegando lá. Daqui a pouquinho a trombeta vai soar, e nós vamos subir para o céu. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo, e precisamos caminhar em unidade. Então olha para o teu irmão e fala: eu preciso de você, meu irmão. Fala assim: não me deixa não, meu irmão. Meu irmão, começa a buscar comunhão com irmãos que você não conhece. Esse irmão vai para o céu também.
e nós iremos juntos, meu irmão. E por último, primeiro, é o privilégio de ter uma cobertura espiritual. Segundo, é o privilégio de fazer parte da comunhão da igreja. E por último, é o privilégio de ser corpo, de ser igreja. Diga: privilégio de ser corpo, de ser igreja. Filipenses capítulo 1, verso 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Nós somos rebanho de Cristo, corpo, e somos igreja. Rebanho é um grupo de ovelhas. Diga: obrigado porque eu sou ovelha. Olha para o teu irmão e fala: você é ovelha ou você é bode, meu irmão? Mas aqui nós temos ovelhas, amém? Os bodes não vieram hoje, só vieram as ovelhas. Os bodes ficaram do lado de fora, amém? Somos corpo porque somos a junção de membros: braço, perna, orelha, ouvido, nariz, boca. Nós somos junção de membros. Talvez você seja o nariz, meu irmão, ou talvez você seja uma orelha, talvez você seja um dedo, uma perna, um braço, mas nós somos membros do mesmo corpo. E somos uma igreja porque nós somos uma assembleia de pessoas. Porém nós precisamos ter esse entendimento de quem nós somos. Nós não podemos caminhar sozinhos porque somos membros do corpo. Você já viu alguma vez o braço falar assim: não quero ficar com você, dedo? Ou o dedo virar para a mão e falar: vou pular fora, porque eu não gosto de você. Você já viu? Olha para o teu irmão e fala: não adianta, meu irmão, nós somos membros do mesmo corpo. Fala assim: você vai ter que me engolir, meu irmão. Fala assim: eu te amo, meu irmão. E não adianta, você vai ter que me amar também. Irmãos, entenda isso, somos membros do mesmo corpo. Vocês que estão batizando, queridos, entenda, vocês são membros do corpo de Cristo. Porém os membros, são muitos membros do corpo de Cristo, e cada um tem a sua função. Porém todos nós somos membros do corpo de Cristo. O Novo Testamento frequentemente refere à igreja do Senhor no sentido de uma coleção universal de todas as pessoas que pertencem a Deus. Olha o que diz Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos, em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos nós iremos para o céu, e todos nós faremos parte de um grande coral, e todos nós estaremos adorando a Deus todos os dias, todos os momentos, porque somos membros do corpo de Cristo. E Paulo, aqui em Colossenses, ele fala que nós não podemos nos apartar de Cristo. Paulo, ele fala aqui da exaltada posição de Cristo como cabeça, que é a igreja. Ele fala aqui no capítulo 1, verso 17, Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Todos nós estamos ligados um ao outro. Paulo aqui também em Colossenses, ele nos adverte para o perigo de nos tornar desligados do cabeça. Olha o que ele fala: e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Toma cuidado para não se desligar do cabeça. Então quando nós vemos algum membro se desligando de Cristo, nós precisamos trazer essa pessoa de volta. Alguém se perdendo, precisamos trazer essa pessoa de volta. E nós precisamos entender quem é o cabeça,
é Cristo. E como membros do corpo, estamos ligados uns aos outros em Cristo. E como somos ligados? Através da fé, da obediência, no arrependimento, no batismo e na comunhão. É isso que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão sendo ligados através do batismo, através da fé, através da obediência. E Gálatas 3 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que precisamos entender. Somos ligados uns aos outros. Estamos ligados em Cristo. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Nós precisamos ter a visão correta do que é ser corpo de Cristo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, hoje nós vamos cear juntos. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para a sua própria condenação. Por isso entre vós há muitos fracos e doentes, e vários que já morreram. A falta de discernir quem é o corpo de Cristo, ou o que é o corpo de Cristo, traz condenação. E eu quero fechar com esta palavra. Preste atenção. Você é corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, você precisa ter o entendimento o que é ser corpo. Uma vez que você vem para Jesus, a primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados, ter uma mudança de vida, obedecer a ordem de Jesus, que é passar pelo batismo, viver uma vida de santidade e gerar vidas para Deus. Você precisa começar a dar frutos para Deus. Porém, muito cuidado, queridos, porque muitas vezes nós entramos na igreja e não buscamos uma mudança. Entramos na igreja e não abandonamos a vida de pecado que tínhamos antes. Entramos na igreja e não abandonamos os erros que nós cometíamos no passado. Não converse, por favor. Entramos na igreja e não abandonamos aquilo que nós fazíamos antes. Então nós precisamos abrir a nossa visão e precisamos começar a ter uma mudança de vida. Eu quero dizer, meu irmão, se você fumava, quando você entrou aqui, você tem que abandonar o vício do cigarro, porque agora você é membro do corpo de Cristo. Se você mentia, se você prostituía, você tem que abandonar a vida de mentira e de prostituição. Se você era um fofoqueiro, você tem que abandonar a fofoca. Se você é uma pessoa que fala mal de todo mundo, quando você vem para Jesus, o arrependimento é se arrepender também desse comportamento errado. Você não pode fazer parte do corpo de Cristo e viver a mesma vida de pecado que vivia antes. Você não pode vir para Jesus sem querer ter mudança alguma. Precisa querer ter mudança. Vocês hoje, queridos, estão descendo as águas do batismo. Vocês hoje estão publicamente declarando no mundo espiritual a fé de vocês em Jesus. E todos os dias o diabo vai tentar fazer com que vocês pratiquem o pecado que vocês praticavam até agora. E vocês têm que falar não, porque quando eu sou batizado, eu morro para o mundo. E quando eu levanto das águas, agora eu tenho uma nova natureza em Cristo Jesus. Simbolicamente, mas a nova natureza eu assumi quando eu recebo Jesus como Senhor. Igreja, preste atenção. Nós estamos preparando você para a eternidade. Você precisa viver uma nova natureza, de uma pessoa arrependida, transformada. Você não pode, meu irmão, viver dentro da igreja sem discernir o corpo de Cristo. A partir do momento que eu recebo Jesus, eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou a igreja de Jesus, eu sou o corpo de Jesus, e a partir de agora, eu preciso ser uma nova criatura. Eu não posso continuar na mesma prática do pecado. A Bíblia diz, Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E Paulo está dizendo, muitos estão doentes, estão fracos, e muitos já morreram.
por falta de discernimento do que é ser o corpo. Ser corpo de Cristo tem um privilégio tremendo. O diabo, ele é maluco para devorar o corpo de Cristo, mas nós temos a autoridade, e a Bíblia diz que eu tenho uma promessa, e eu sou herdeiro de Deus. Existe um privilégio tremendo, mas exige também uma responsabilidade. Você que é membro da igreja, hoje, queridos, nós vamos fazer um ato profético. Hoje nós vamos desligar, porque muitos vieram para a igreja, saíram sem ao menos falar tchau. E eu vou dar um conselho para vocês. Da mesma forma que vocês estão sendo recebidos solenemente, nunca vire as costas e saia da igreja sem a bênção do seu pastor, porque isso pode se tornar perigoso. E hoje, queridos, nós vamos desligar no mundo espiritual todos que passaram por esta igreja, se foram, estão ligados ao corpo, mas por decisão delas, eles não quiseram permanecer no corpo. Então hoje nós vamos desligar essas pessoas do mundo espiritual. Mas você que é membro dessa igreja, discípulo desse ministério, meu irmão, esteja debaixo da cobertura espiritual, esteja na comunhão da igreja, e tenha a visão e o discernimento que você é corpo de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós sempre vamos viver os privilégios e as maravilhas de Deus. Mas quando eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu estou disposto a viver uma vida solitária, e a qualquer momento as feras do campo podem me destruir. Estar ligado à igreja é ser corpo, é ser membro do corpo, é estar ligado ao corpo, é estar debaixo da cobertura espiritual, é ter alguém que eu presto conta, é ter alguém que eu peço oração, é ter alguém que me cobre, é ter alguém que é a cobertura espiritual sobre a minha vida. Os teus pastores, os seus apóstolos, são cobertura espiritual sobre a tua vida. Nós velamos pela tua alma, nós velamos pela tua vida, e o nosso maior desejo é que tudo vá bem. Nosso maior projeto é que você vá para o céu. Você pode até perguntar: apóstolo, por que ultimamente vocês têm pregado algumas palavras duras? Porque nós queremos que você não erre o caminho do céu. Nossa maior missão é que você vá para o céu. Nosso maior desejo é que tudo dê certo na sua vida. Por isso muitas vezes nós confrontamos, nós corrigimos, tudo isso porque te amamos e queremos que tudo vá bem na sua vida. Olha para o teu irmão e fala: amém, meu irmão. Fica de pé no teu lugar. Quantos pastores, diáconos vão preparar os irmãos que vamos começar o batismo?